Alô, boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso canal Real 370, onde nós apresentamos aí, esporadicamente, o jornal Amor Maior. Um jornal que traz aquelas notícias vinculadas ao desenvolvimento da consciência. Então, todo esse trabalho é no sentido de que todos aqueles que possam estar assistindo e vendo esses vídeos possam também entrar nesse movimento, do movimento da consciência, que é algo que nos leva a mudar totalmente o nosso destino. Diga-se de passagem que nós não nascemos para cumprir o destino, e sim modificá-lo. E todas as possibilidades existem a partir do momento que nós aprendamos a fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas são diárias e muitas vezes até em questões de segundos ou minutos. Que possamos aprendê-las e a gente tem colocado aí de forma simples e clara para todos aqueles que queiram dar o seu primeiro passo, possa estar vendo aí o nosso vídeo, o relaxamento e a concentração, que é o primeiro passo para a gente sair dessa matrix, desse mundo maluco, corrido, e voltar a ver o mundo como ele é. Voltar a viver o momento presente, sem projetar nada para o futuro, e muito menos algo do passado. Que aprendamos, então, conhecer a nós mesmos, conhecer o universo, conhecer os deuses, de forma clara e objetiva, como foi deixado lá em Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz dia após dia e siga-me. Será que tudo no nosso corpo é realmente calorias que entram e calorias que saem? Será que contas como superávit calórico, déficit calórico, dietas isocalóricas, será que tudo isso é tão simples que basta a gente ir num website, pegar uma fórmula, fazer uns cálculos e tá tudo bem? Dali a gente já tem a fórmula para a gente conseguir emagrecer e para ter saúde? As pessoas não contavam calorias. Exatamente. E não havia muitas pessoas com excesso de peso. Exato. Nem sabíamos o que era uma caloria, e muito menos contá-las quando as taxas de obesidade eram inferiores a 3%. Será que todas as calorias são realmente iguais e elas têm o mesmo impacto na nossa vida? E a quem interessa a gente acreditar que as calorias são a medida central na hora de determinar a nossa saúde, o nosso emagrecimento, se a gente vai engordar, ou se a gente vai emagrecer, ou se a gente vai ter uma saúde plena? E por que tem tanta gente que ainda utiliza das calorias para poder tomar decisões para suas vidas? O que fazíamos antigamente que não estamos fazendo hoje? Gostávamos de alimentos naturais, não tínhamos medo da gordura, comíamos quando estávamos com fome e parávamos quando estávamos satisfeitos, não fazíamos cálculos, nos concentrávamos em comida. Então por que fazemos isso hoje? Quando você consegue convencer uma população de que as calorias são tudo que importa, você pode vender qualquer coisa como saudável, desde que você diminua o tamanho da porção e mantenha a contagem de calorias. Alimentos processados ou algo processado desde que sejam com poucas calorias diárias? Exatamente, não é mais sobre comida, é sobre calorias. Individual size bottle has no more calories than half a grapefruit. The question I'm asking is, are all calories equally fattening? And the answer is no. O conceito de calorias ele é um conceito derivado da física, né? As calorias são unidades de energia. E esse conceito aplicado à nutrição humana, ele vem da análise de alimentos que foram colocados em um calorímetro. O calorímetro ele é um aparelho que detecta, que verifica a variação de temperatura baseado na queima desses alimentos.
O que acontece é que o calorímetro é um sistema fechado, enquanto que o nosso corpo é um sistema aberto, é um sistema complexo, é um sistema aberto e um sistema que tem múltiplas variáveis. A receita padrão para a perda de peso é coma menos e mova-se mais. E até que faz bastante sentido, levando em consideração que na falta do que comer, o corpo queima os próprios tecidos. Passar fome de maneira forçada emagrece, e isso ninguém pode negar. É só imaginar uma pessoa comum perdida em uma ilha deserta. O déficit calórico vai acontecer, mas o que poucas pessoas se perguntam é: o que se perde em uma situação de restrição calórica forçada? Gordura? Densidade óssea? Tecido muscular? No livro O Mito das Calorias, o autor Jonathan Baylor mostra que nesse tipo de situação, grande parte do peso perdido não relacionado à água vem da queima de músculos. E quando perdemos músculos, o metabolismo fica ainda mais lento. No consultório, ainda é muito comum a gente encontrar o paciente preocupado em relação à contagem de calorias, em relação a tamanho de porção, em fazer lanchinhos intermediários entre as refeições. Mas muito mais importante do que a quantidade do alimento é a qualidade dele, é a densidade nutricional. E quando eu falo em densidade nutricional, eu estou dizendo em alimentos ricos em nutrientes essenciais para a nossa saúde, como por exemplo, vitaminas do complexo B, minerais como magnésio, zinco, selênio, fósforo, ferro, cálcio, aminoácidos essenciais, que são as proteínas, ácidos graxos essenciais, que são as gorduras, carne, peixes, frutos do mar, ovos, laticínio. Esses alimentos, além de fornecer nutrientes fundamentais para a manutenção da nossa saúde, eles também promovem a saciedade. Eles estimulam hormônios de saciedade, como por exemplo, peptídeo YY, CCK.
Esses hormônios, eles fazem a leitura desses nutrientes e eles sinalizam o cérebro a hora de parar de comer. Então, num processo de emagrecimento, esse controle de fome e saciedade é muito importante. Quando a gente come o alimento certo, a gente come menos e o déficit calórico vai acontecer naturalmente. Outro problema em olhar só para calorias são as dúvidas que surgem quando pensamos de maneira mais investigativa. Por exemplo, se tudo que importa são calorias, por que algumas pessoas acumulam gordura com muita facilidade enquanto outras não conseguem ganhar peso? Quem precisa perder peso precisa lutar contra a fome pelo resto da vida? Por que algumas pessoas sentem mais fome? Será que a obesidade é um problema de falta de força de vontade? Enfim, poderíamos seguir com outras perguntas, mas vamos fazer algumas reflexões. Meninos e meninas antes da puberdade costumam ter a mesma porcentagem de gordura corporal. No entanto, quando atingem a puberdade, as meninas passam a ter 50% mais gordura corporal em relação aos meninos. As meninas não consomem mais calorias do que os meninos, e mesmo assim essa mudança acontece. Uma criança não cresce só porque está consumindo mais calorias do que gasta. Pelo contrário, uma criança consome mais calorias porque está crescendo. A energia na forma de caloria é importante nesse processo, mas o motivo pelo qual as crianças crescem é que elas estão secretando o hormônio do crescimento. Novamente, o consumo calórico não é o fator primário. É natural que uma mulher grávida tenha mais fome e um aumento bem significativo no peso. No entanto, todos nós sabemos que o aumento na ingestão calórica não é a causa raiz desse aumento de peso, e sim resultado. Resultado de alterações hormonais e uma nova vida que se forma. Pediatras relatam cada vez mais casos de bebês com 6 meses ou até menos obesos, um fenômeno que obviamente não tem nada a ver com comportamento inadequado ou falta de atividade física. Pessoas com diabetes tipo 1, antes da descoberta da insulina, eram extremamente magras, e por mais que essas pessoas tentassem ganhar peso consumindo mais calorias, elas não conseguiam. O emagrecimento era inevitável. No entanto, hoje, aplicando insulina, uma pessoa com diabetes tipo 1 consegue manter o peso normal. Ou seja, antes do fator calórico, o fator hormonal precisou ser corrigido. Novamente, o fator calórico não é primário. Na década de 60, um estudo conduzido num presídio em Vermont, no estado de Nova York, liderado pelo médico Ethan Sims, que era um médico bastante investigador, de todas essas questões metabólicas, calóricas e tudo mais. Ele fez um experimento dentro de um presídio, e o motivo dele ter feito isso dentro de um presídio é que eles tinham total controle sobre os voluntários. E o objeto do estudo era entender a relação entre calorias e ganho de peso. Então, durante 6 meses, foi dada uma dieta com mais calorias para um número limitado de voluntários, para avaliar o quanto de calorias tinha a ver com o ganho de peso desses voluntários. O que se observou foi o seguinte: quando o médico Ethan Sims ele começou a aplicar mais calorias na alimentação desses voluntários, o peso dessas pessoas, desses voluntários, começaram a subir. Mas chegou um momento que o peso chegou a um determinado platô. Ou seja, a quantidade de peso ganho pelos voluntários não foi exatamente igual, na mesma proporção que a quantidade de calorias que eles estavam recebendo. Alguns voluntários chegaram a receber mais de 10.000 calorias diárias para poder forçar um determinado ganho de peso, e isso acabou fazendo alguns voluntários desistirem do experimento, porque eles não estavam engordando mais, estavam recebendo muitas calorias e não estavam aguentando comer tantas calorias assim. No final do estudo, o que se notou é que mesmo para aqueles voluntários que ganharam peso, ou que ganharam um pouco de peso, esses voluntários, eles começaram também a gastar mais energia. O corpo ele começou a gastar mais calorias, ou seja, ter um metabolismo mais acelerado do que quando eles começaram o experimento. O que a gente pode entender disso tudo é que
proporcionalmente, quanto mais calorias a gente come, não necessariamente mais peso nós vamos ganhar, porque a quantidade de calorias que nós comemos versus a quantidade de peso que a gente tem acumulado em forma de gordura no nosso corpo não está diretamente relacionada a apenas calorias que entram, calorias que saem. O delta, né, ou seja, essa diferença fica no corpo. Não é exatamente assim. E lá na década de 60, o Dr. Ethan Sims, ele já conseguiu desmistificar isso. Ou seja, ele já conseguiu lançar uma pergunta, né, para toda a comunidade científica, dizendo, olha, existem coisas além das calorias que a gente precisa investigar quando se trata de metabolismo, se trata de ganho e de perda de peso. Então tem uma frase muito interessante de um personagem chamado Henry Mencken, que ele diz o seguinte: para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e totalmente errada. E é exatamente essa a solução das calorias que está totalmente errada. Porque a solução das calorias, dizer que o processo de perda de peso ou o processo de ganho de peso acontece exclusivamente por conta das calorias, é ignorar completamente o mapa metabólico completo do corpo. Quando você coloca no Google lá, mapa metabólico do ser humano, você vai ver uma série de reações químicas intrincadas, uma série de conceitos que devem ser levados em consideração quando você se alimenta. Não apenas o teor energético do alimento. Se apenas o teor energético do alimento fosse relevante, bastaria eu contabilizar, por exemplo, 100 calorias de brigadeiro seriam iguais a 100 calorias de salmão. Só que o conceito de caloria aplicado à bioenergética, ele não leva em consideração as diferenças de estímulos hormonais que são geradas a partir desses alimentos que a gente está ingerindo, né? O controle hormonal, como por exemplo envolvendo os hormônios como a insulina, os hormônios como o T3, o T4, o TSH, que são produzidos pelo T3 e o T4 pela tireoide, o TSH produzido pela hipófise, a insulina que é produzida pelo pâncreas, todos são hormônios que estão envolvidos dentro dos processos metabólicos do corpo e que não são levados em consideração quando a gente observa apenas os conceitos relacionados às calorias. Um outro ponto que a gente também deve levar em consideração com essa questão das calorias, é que o corpo ele tem um fenômeno chamado termogênese adaptativa. Em outras palavras, se eu restringo demais as calorias, né, se eu pego essas calorias, calculo a quantidade de calorias que uma pessoa gasta, através de uma equação que normalmente tem uma margem de erro muito grande, e eu restringo demais essas calorias por um tempo muito prolongado, o corpo interpreta essa informação que está chegando do ambiente, ou seja, a informação de uma quantidade pequena de calorias, ele interpreta isso como uma situação de estresse ambiental, onde a gente não tem o que comer. Logo, o que ele vai fazer é diminuir o gasto calórico, diminuir a taxa metabólica para poder se adequar à quantidade de calorias que você está ingerindo. Então, levar em consideração apenas as calorias, sem verificar a questão dos hormônios, é completamente contraproducente. Existem duas grandes adaptações que o corpo faz quando há uma redução de calorias da dieta. A primeira é uma redução drástica do gasto de energia total. Isso para tentar recuperar o equilíbrio. E foi a maneira mais inteligente que o corpo encontrou. E foi assim que a nossa espécie conseguiu sobreviver. A segunda é que os sinais hormonais que estimulam a fome aumentam e o nosso corpo começa a pedir por comida. Então, a perda de peso vinda de dietas com baixa caloria não se sustentam. O segredo não é comer menos, o segredo é comer melhor. Normalmente a gente associa o termo calorias à comida, a gasto energético do corpo humano, à nutrição, a exercícios físicos e tudo mais, né? Só que o termo calorias, ele foi utilizado pela primeira vez nos estudos de um químico chamado Nicolas Clément, ainda no início lá do século XIX. E isso se deu através da necessidade de se medir a capacidade que um determinado ser ou um determinado objeto consegue emitir de calor, a quantidade de calor que esse ser consegue emitir e passar de um para o outro. É basicamente uma convenção, e essa convenção ela determina uma série de outras coisas, não só
no âmbito da ciência nutricional, mas também na ciência como um todo, na física como um todo. Esse tipo de estudo e esse tipo de medida revolucionou e ajudou muito os cientistas a compreenderem a natureza e a compreenderem a relação entre os seres e a transferência de energia de um ser para o outro. E foi com base nesse princípio, nas citações de Nicolas Clément, que um outro químico chamado Wilbur Atwater criou um sistema que a gente conhece hoje como Sistema Atwater, que basicamente convencionou a capacidade de produção energética dos alimentos e também o gasto energético dos seres humanos, de como que a gente gasta energia. E ele fez isso através de muitos experimentos na época, com tecnologias que existiam na época, para poder medir quanto de energia que o ser humano, o corpo humano emitia, e também através de uma máquina que é do século XIX chamada bomba calorimétrica. A bomba calorimétrica basicamente mede a energia de um determinado ser, e ele colocou, o Wilbur Atwater, ele começou a fazer experimentos de diferentes alimentos e colocou dentro desse aparato, dentro dessa máquina, diferentes alimentos, diferentes compostos para poder medir a quantidade de calor que aquele alimento ou que aquele ser, aquele objeto que ele colocava dentro da bomba calorimétrica poderia emitir. Isso tudo com base num princípio muito simples. O Wilbur Atwater tinha como premissa para os seus estudos que os seres humanos, eles eram máquinas, que nós somos máquinas, que nós precisamos de energia para poder sobreviver e a gente gasta essa energia para poder viver. A gente, como se fosse um carro, um carro recebe o seu combustível, queima esse combustível para poder funcionar, para poder ir adiante. E foi com base nesse princípio que todos os estudos do Wilbur Atwater se fundaram. Então, por isso que o papel dele fazer toda essa medição dentro da bomba calorimétrica foi tão importante para os estudos dele. Então, essa questão de receber calorias e gastar calorias, isso foi o princípio básico dos estudos de Wilbur Atwater. E para a gente continuar isso, a gente precisa entender como que a bomba calorimétrica funciona. Basicamente, a bomba calorimétrica é uma máquina onde existem múltiplas câmaras dentro dessa máquina, onde é colocado, por exemplo, um alimento ali dentro, no meio, na câmara central, e esse alimento ele sofre uma pressão gigantesca, uma pressão muito grande, até que esse alimento, esse ser, esse objeto estudado, ele se inflama, ou seja, ele pega fogo, ele entra em combustão. E o calor gerado para aquele alimento que está ali dentro dessa câmara vai aumentar a temperatura da água que também está no outro compartimento dentro da máquina. Então, através disso, convencionou-se, desde lá de Nicolas Clément, que 1 quilocaloria, que a gente conhece hoje na ciência nutricional como caloria, 1 quilocaloria, que representa 1000 calorias, com C minúsculo, é capaz de aumentar 1 quilo de água em 1 grau. Ou seja, se uma maçã, por exemplo, ali dentro da máquina tivesse 100 calorias, poderia aumentar a quantidade de 1 quilo de água em 100 graus. Só que o sistema Atwater, lá no século XIX, não só determinou a quantidade energética, de produção de energia de um determinado alimento. O sistema Atwater vai além. O Wilbur Atwater, ele conseguiu desmembrar em macronutrientes e conseguiu determinar, convencionar quanto que cada macronutriente consegue produzir de energia. Ele fez experimentos com seres humanos e conseguiu determinar, convencionar que os macronutrientes, gorduras, carboidratos e proteínas, eles têm diferentes capacidades de emissão de calor. Foi o sistema Atwater que convencionou que 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidratos tem 4 calorias e 1 grama de proteínas tem 4 calorias também. É claro que esses não são números exatos, são números muito aproximados, mas que assim se convencionou para poder determinar o quanto que existe de capacidade energética, o quanto de quantidade, ou seja, a capacidade de emissão de calor de um determinado alimento. E esse tipo de convenção, esse tipo de definição de calorias versus alimentos é utilizado na indústria
indústria até hoje. Os rótulos que nós vemos nos alimentos hoje em dia ainda seguem esse mesmo princípio, com essa mesma convenção, ou seja, com tecnologia do século XIX, com estudos do século XIX. A body is similar to a machine. It runs on fuel called calories. A calorie is the familiar and convenient name for the unit by which we measure the fuel value of the food we consume. In everything we do, these calories are used. Calories which are not used for activity are stored in the body as fat. Your weight depends on the balance between the calories you take in and the calories you need for your daily activities. If you consume more calories than you need, you gain weight. If you take in fewer calories than you need, you lose weight. If there's a perfect balance between calorie intake and calorie need, your weight remains constant. É claro que a teoria de Wilbur Atwater e toda a contribuição que ele deu à ciência nutricional foi excelente, foi muito boa para a gente poder entender melhor os alimentos e poder entender melhor a nossa relação para com eles. Mas naturalmente a gente já consegue ver uma coisa que é bastante evidente em toda essa situação, em todo esse cenário. Seres humanos não são como bombas calorimétricas. Essa bomba calorimétrica serve para medir quanto de calor que uma substância libera quando ela sofre uma reação de combustão, de queima. E essa reação tem que ser completa, rápida e única. E isso só acontece no laboratório. O nosso corpo não faz essa reação nesses moldes. Então, no nosso corpo, aquela mesma substância não vai se comportar da mesma maneira que ela se comportou lá no laboratório. Jamais eu vou utilizar aquele número para interpretar qual vai ser a reação do meu organismo. O nosso organismo é muito mais complexo e interativo. Ele sofre influência de fatores intrínsecos, internos, próprios de cada corpo, e ele sofre influência de fatores externos, extrínsecos. Eu preciso pontuar quem é este indivíduo que está ingerindo tais calorias. De onde vêm essas calorias? Que tipo de nutriente está me fornecendo? É uma proteína? É uma gordura? É um carboidrato? É nada, é uma porcaria lá, é um produto industrializado extremamente simples, refinado, ultraprocessado. Isso faz toda a diferença. Nunca será apenas a contagem de números. Seres humanos fazem milhões e milhões e milhões de processos químicos por segundo para poder conseguir se manter. Nós não queimamos alimentos como se fosse uma bomba calorimétrica. A gente não simplesmente pega um alimento, a gente ingere e a gente queima, a gente inflama ele até produzir energia para a gente poder funcionar. Não, é uma série de processos químicos muito complexos, com uma infinidade de elementos, de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de enzimas que a gente precisa para poder orquestrar toda essa questão, né, de receber alimentos, se nutrir e manter o corpo funcionando. Ou seja, a gente não é simplesmente uma máquina que pega um combustível, queima esse combustível para poder funcionar. Não é bem assim. Nutrientes servem para nutrir e não para se inflamar e produzir energia. Nem tudo que a gente consome, que a gente come, vira energia. E nem tudo que a gente faz no nosso organismo gasta calorias também. Isso é uma coisa bastante importante da gente entender. Existem sim processos dentro do nosso corpo que são ativos, que precisam de energia para poder funcionar, e existem processos que são passivos, que não necessitam de calorias, de queimar calorias, de gerar calor para poder funcionar. Caloria é a quantidade de energia que um alimento tem. E esse conceito traz uma falsa impressão de que se eu contar calorias e ingerir menos calorias do que eu gasto, eu vou emagrecer. Ledo engano.
Nós temos que buscar muito mais informações a respeito dessas calorias para conseguir selecionar e classificar se o alimento é bom ou não ao nosso metabolismo. O que eu quero dizer é que nós temos alimentos que contêm calorias vazias e essas calorias podem ser muito altas ou podem ser muito baixas. Se elas forem vazias, ou seja, isenta de nutrientes, elas não têm o poder da termogenia do alimento. O poder da termogenia do alimento se dá quando você tem um alimento que, independente do seu valor calórico, ele vai trazer uma quantidade, uma densidade nutricional mais alta para o seu organismo. E isso faz com que o corpo trabalhe de forma otimizada. As suas células vão ficar felizes em receber toda essa nutrição e com isso conseguir trabalhar de uma forma rápida, de uma forma otimizada, queimando gordura, melhorando as funções fisiológicas. Essa caloria que vem de um alimento rico em nutrientes, essa caloria sim é uma caloria que vale a pena você ingerir, porque você vai fazer de forma indireta uma termogenia, uma queima calórica maior do que se você escolher um alimento de baixa caloria. Se basta contar calorias, por que a natureza criou tantas vitaminas, tantos nutrientes, tantos minerais? Por que a gente fica deficiente em minerais e vitaminas? Se basta contar calorias e tá tudo bem? Para a indústria alimentícia é muito interessante essa ideia de contar calorias, porque assim as pessoas vão escolher qualquer coisa, alimentos altamente palatáveis que viciam o paladar, né, da gente, e com isso nós vamos consumir cada vez mais alimentos processados. Se a ideia for apenas as calorias que entram versus as calorias que saem, isso aí contribui para a venda aumentar, né? Quando a gente pensa apenas em calorias sem pensar na qualidade do alimento, você compra qualquer coisa. Você pode lanchar um refrigerante, por exemplo, basta você contar as calorias. Então isso para a indústria é muito interessante. Contar calorias, tá aí uma das maiores falácias das diretrizes alimentares nos últimos anos. É constante nós percebemos pessoas tentando o emagrecimento e se baseando em cima desse método. Nosso corpo, ele não é matemática, ele não é exato apenas para você chegar e calcular quanto entra, quanto que sai, calorias in, calorias out. Isso realmente já está sendo demonstrado há anos que isso não vem funcionando. Basta a gente olhar para a nossa sociedade hoje, o mundo hoje, e a gente poder constatar o número de pessoas obesas, né, acima do peso, diabética, tentando, né, se basear nessa contagem de calorias. É humanamente impossível você conseguir sustentar isso por muito tempo, né? Quem nunca fez uma dieta contando calorias? Eu mesmo já passei por isso. E eu sempre questionei isso, mesmo sem ter muito conhecimento de como que o nosso corpo ia saber exatamente, né, que naquele alimento estaria entrando aquela quantidade, e isso funciona muito bem para a lei da física, né, que da onde foi tirado isso. Essa ideia de que os alimentos eles gerariam uma energia, nosso corpo precisaria de uma energia, então haveria esse balanço ali calórico ao final de cada dia, ao final de um prazo você iria conseguir o emagrecimento, ou até quem busca um outro foco, né, que é mais raro, mas um ganho de massa. Então o nosso corpo ele trabalha com hormônios, então não faz sentido nenhum a gente acreditar que 1000 calorias, vamos dar um exemplo aqui, de macarrão, teria o mesmo efeito de 1000 calorias de carne, de ovos, de abacate. São completamente distintos. 1000 calorias de macarrão vão alterar a sua insulina de uma forma, né, bem brusca. Né? Já 1000 calorias de abacate pouco interfere ali na sua insulina. E é sabido que a insulina é o hormônio ali, vamos dizer assim, que manda no processo seu de emagrecimento ou de engorda. So here's a startling fact. I can make you fat. I can make anybody fat. How do I do that? I prescribe insulin. E é muito questionado isso. Poxa, mas não é a insulina baixa que emagrece? Sim, se a pessoa faz ou não déficit calórico.
Acontece que o déficit calórico a gente consegue quando a gente come menos. Ah, mas é tão simples, né? Basta comer menos. Mas esse é o segredo. Como é que a gente faz para comer menos, né? Como é que a gente faz para fazer déficit calórico? Ah, é só fazer dieta, mas isso parece que não está dando certo, porque a obesidade no mundo só aumenta. Então as pessoas não estão conseguindo ficar sem comer ou comer menos, né? E por que as pessoas estão comendo mais? Então a questão é sempre na origem. A gente vai atuar na origem. E é por isso que quando a gente faz uma estratégia low carb, a gente vai resolver essa questão, porque a gente vai diminuir a vontade de comer, né? A gente vai naturalmente fazer com que a pessoa coma menos comida e com uma menor frequência alimentar. Então a pessoa, em vez de comer 6 vezes por dia, ela passa a comer 3 vezes por dia e ela vai comer menos. E como é que funciona essa mágica? Essa mágica funciona, vamos dizer, em 2 abordagens. Primeiro, a questão da correção hormonal, que realmente a pessoa vai baixar a insulina e vai liberar a gordura que está em depósito, né, que está nos adipócitos, ela vai ter mais acesso, fica mais disponível para ela aquela gordura ali, porque ela está com os hormônios funcionando corretamente. Não é porque ela está com a insulina baixa num nível assim anormal, não, ela está num nível mais adequado, mais saudável, ela corrigiu aquela insulina basal que é sempre alta, ela consegue voltar para uma base saudável. Então, esse funcionamento adequado do organismo com essa correção hormonal vai fazer com que essa pessoa, na hora que ela está sem se alimentar, ela consiga, né, se alimentar da sua gordura corporal, que é o normal, que é o adequado, vamos dizer assim. E por isso ela consegue, né, ela fica mais horas sem comer e ela chega na próxima refeição sem estar morrendo de fome e consegue comer uma quantidade menor. Então, essa base de correção hormonal é um dos princípios aí que faz com que a low carb ajude a mudar o comportamento da pessoa. Porque, veja, não adianta a pessoa ficar lá se segurando, morrendo de fome, né? O déficit calórico que vai funcionar é aquele que a pessoa vai naturalmente comer menos porque ela tem menos fome. Então é o que agiu na raiz. A pessoa está com menos fome e vai fazer déficit calórico, e não déficit calórico forçado, que alguém calculou uma dieta e entregou um papel para ela, né? A segunda abordagem que faz com que essa estratégia também leve esse mesmo lugar de diminuição da fome natural é a densidade nutricional que essa dieta tem. Então, é uma dieta que tem uma entrega proteica importante, lembrando que é uma entrega proteica de fontes naturais. Todo o nosso organismo funciona em resposta aos macronutrientes que nós ingerimos. Quando ingerimos fontes de carboidratos, o nosso pâncreas irá produzir insulina para metabolizar esse carboidrato e não vai produzir glucagon. Quando nós nos alimentamos de gorduras e proteínas, além da insulina, o nosso pâncreas irá produzir glucagon. O único macronutriente que não mexe na insulina, que não causa uma resposta expressiva da insulina, são as fontes de gordura. As proteínas e os carboidratos liberam sim insulina. Porém, quando nos alimentamos de proteínas, além da insulina, nós temos a resposta do hormônio glucagon, que vai causar um equilíbrio, evitando os picos de insulina. E o que nós não queremos são os picos de insulina. A insulina é necessária para a nossa sobrevivência, ela não é uma vilã. Ela tem um papel importantíssimo nas funções vitais do nosso organismo. Ela se torna ruim para nós num estado de hiperinsulinemia, que vai causar uma resistência à insulina nas células e isso sim vai levar a outras doenças. Então, no final das contas, não se trata de calorias e nem mesmo de emagrecimento, mas sim de saúde. Pois quando nos alimentamos basicamente de carboidratos refinados, onde a nossa alimentação é acima de 50% composta por carboidratos e do pior tipo que existe, que são os carboidratos refinados, farinhas e açúcares, nós com certeza ao longo dos anos nos tornaremos resistentes à insulina. Basta olhar para a população geral, o que tem acontecido. E você não poderia simplesmente pegar 2 alimentos distintos e compará-los através da quantidade de calorias. Esse é um erro muito comum e acaba sendo uma grande cilada. Imagina você pegar determinado alimento ali, um carboidrato simples, tá? Pega um leite condensado, que coisa deliciosa, e você compara quantas calorias tem ali 100 gramas de leite condensado. E aí você compara, por exemplo, com uma boa fonte de proteína ou uma boa fonte de gordura, e você vai se assustar
que aquela boa fonte de proteína, boa fonte de gordura, tem muito mais calorias do que o seu leite condensado, que é extremamente prazeroso, delicioso. E aí você vai rapidamente ali optar pelo que tem menos calorias. Claro, você vai ter prazer em consumi-lo, só que ele não vai te dar saciedade alguma, pelo contrário, ele vai exigir que você coma mais, exatamente pela rápida absorção, pelo pico de açúcar, pelo pico de insulina e pela necessidade ali subsequente de ingerir alguma outra alimentação. Já se você optar pelaquela mesma quantidade de calorias vinda ali de uma gordura boa, vindo de uma proteína, aquilo ali vai te dar saciedade, aquilo ali vai te dar nutrientes adequados, vitaminas, minerais, além, é claro, do próprio macronutriente. E essa saciedade vai ser a chave para o teu equilíbrio. O teu motor vai receber um combustível de ótima qualidade, vai utilizá-lo muito bem e a tua saciedade vai evitar que você precise, dali a pouco, ingerir novamente alguma outra energia, caloria vazia e fique nesse processo de realimentação, mas mantendo-se sempre muito pobre de nutrientes verdadeiros. The clinical problem our science addresses is obesity, and at some level we'd like to understand why it is some individuals have the appearance of the child on the left and other people have the appearance of the child on the right. If you ask the average person why the difference, most people would say, well, the individual on the left eats too much. Well, that would be true, but it would ignore the deeper question, which is, why does the individual on the left eat too much? No nosso organismo, nós temos hormônios que são responsáveis por sinalizar a fome e a saciedade. Os hormônios leptina e grelina, que são secretados no estômago e no tecido adiposo. A leptina é um hormônio produzido pelas células gordurosas que trabalha com a questão da saciedade. Quando a leptina foi descoberta, ela foi descoberta como uma espécie de hormônio que ia resolver o problema da obesidade, porque ao injetar leptina em camundongos, em ratos, os indivíduos literalmente paravam de comer. Veja, a leptina ela existe porque evolutivamente nós tínhamos que ter o máximo de reserva energética em gordura possível que permitisse sobrevivência, mas que não atrapalhasse eu caçar ou eu fugir de um predador. Então a leptina ela aumenta a sua concentração na medida em que você engorda. O que os cientistas não contavam é que esse hormônio, essa droga maravilhosa que eles achavam que ia ser a solução para a questão da obesidade, ela causa resistência. Como tudo que você utiliza no corpo causa resistência no corpo e ele passa a ficar menos sensível àquela substância. Então, quando o indivíduo começa a engordar, ele começa a produzir mais leptina e ele passa a ficar menos sensível a ela. E isso essa resistência à leptina acaba fazendo com que ele engorde muito mais. Existe também a grelina. A grelina é o hormônio que está voltado para a questão da fome. E olha que interessante, quanto mais grelina você tem circulando no corpo, maior é a sua sensação de fome. O que acontece é que os macronutrientes, o carboidrato, a proteína e a gordura, eles afetam a produção de grelina. O macronutriente que mais afeta a produção de grelina de forma aguda, ou seja, de forma abrupta, é o carboidrato. Ele diminui drasticamente a produção de grelina, fazendo com que você fique saciado muito rapidamente. O grande problema é que essa saciedade, ou seja, essa falta de fome, essa não produção da grelina, ela dura muito pouco tempo. E depois de ingestão de carboidrato, quando você produz grelina, você produz a grelina, esse hormônio, num nível muito acima do nível que ela estava antes. Portanto, ingerir carboidrato vai fazer com que você tenha uma diminuição drástica da fome, mas logo em seguida um aumento surreal dessa fome. Basta você ver quando você está com fome se você come, por exemplo, uma maçã. Esse é o exemplo clássico, né? Você mata aquela fome naquele momento, mas 10, 15 minutos depois parece que abriu um buraco negro no seu estômago e você está com muito mais fome. Esse é um exemplo clássico do efeito de inibição da fome do carboidrato e aumento da fome logo em seguida. Já as proteínas e as gorduras, elas inibem a produção de grelina, um pouco mais espaçadamente, de uma forma um pouco mais lenta, mas em compensação a grelina depois não sobe de maneira muito aguda, logo você não tem tanta fome assim.
Isso parece um absurdo. Por que será que o nosso organismo funciona assim? Mas a verdade é que é um mecanismo muito lindo que nos leva a sobreviver. Pois o nosso organismo tem uma necessidade nutricional de alimentos essenciais, gorduras e proteínas que têm funções vitais, função de reparação de tecidos, função de transporte de vitaminas, função de produção hormonal. Tudo isso está em ordem quando nós nos alimentamos de alimentos provenientes da natureza, que tem gordura e proteína. Você ainda conta calorias? Provavelmente você já foi ao supermercado, olhou os rótulos e algumas vezes você tomou a decisão da compra baseada no número de calorias daquele produto alimentício. Eu estou falando de comida e estou falando de bebidas, tá? Puxa na memória aí que com certeza você vai lembrar disso. Especialmente se você tem um histórico pessoal ou familiar de sobrepeso ou obesidade. Esse conhecimento das calorias relacionadas a engordar ou emagrecer é muito antigo e está enraizado no nosso aprendizado. O segredo para emagrecer está no controle das calorias que a gente consome todos os dias. E eu tô aqui para te dizer que esse foi um grande erro. Foi um erro que, infelizmente, ainda é muito utilizado e impulsionou o consumo exagerado de produtos alimentícios, sejam comidas ou bebidas, que têm uma péssima qualidade nutricional, mas que te enganam e te vendem, te convenceram que aquele alimento poderia ser consumido livremente, que você não ia ter um exagero de calorias e, portanto, naquele discurso, você não teria problema com a balança, que é a maior preocupação das pessoas. A maioria repara apenas no peso e esquece de se atentar ao real valor daquilo que está sendo consumido. Qual é o seu alimento? Quais são os nutrientes que ele te entrega? Que tipo de energia aquele alimento está fornecendo? Esqueça as calorias, valorize os nutrientes. Sempre que o assunto é emagrecimento, a gente escuta a frase: coma menos e se exercite mais. Mas será que o nosso corpo trabalha assim, dessa forma tão simplista? Nós sabemos que a atividade física tem inúmeros benefícios para a nossa saúde metabólica. A atividade física acelera o nosso metabolismo, acelera também a queima de gordura e aumenta a nossa taxa metabólica basal. Os estudos mais recentes reforçam a importância da atividade física com carga, do exercício resistido, aquele que promove maior hipertrofia, maior ganho de massa magra. Mas a gente esquece que uma boa alimentação, escolhendo os alimentos adequados, também faz o corpo queimar gordura, independente da atividade física que você faça. E o mais importante, nenhuma atividade física pode compensar uma alimentação ruim. A composição corpórea é fundamental para que nós tenhamos um equilíbrio entre o que eu estou consumindo de alimentos e o que eu estou gastando com essas atividades do dia, seja os exercícios, seja o meu trabalho, seja a locomoção até o trabalho, seja os gastos dentro da minha casa fazendo os afazeres. Aquela somatória do dia tem que ser compensada com uma boa alimentação, para que eu mantenha o tecido muscular e consuma as minhas fontes de energias estocadas. Isso aqui é o que a gente mais quer perder. O que acontece quando alguém te indica fazer somente aeróbicos? Você tem um equilíbrio entre isso aqui, tá 20 quilos acima do peso, por exemplo, e você quer emagrecer os 20 quilos. Você não está preocupado com a composição corpórea, você só quer emagrecer. Você faz uma dieta muito restritiva, você faz muito aeróbicos e acontece isso aqui, ó. Você perde os dois tipos de tecidos. Porém, com o tecido muscular muito baixo, sua taxa metabólica basal também é muito baixa. Qualquer coisa que você coma em excesso ou um pouquinho fora do que está previsto naquele momento, você começa a subir somente esse tecido.
A diferença é que quando você está preocupado com a composição corpórea, você está novamente aqui com 20 quilos acima do seu peso, ou entre aspas, o seu peso ideal. E aí quando você começa a fazer exercícios específicos para o emagrecimento, que inclui musculação, que inclui exercícios de força, você mantém essa massa e começa a descer essa massa. E você mantendo essa massa, além de chegar ao nível de comparação saudável de 3 quilos de músculos para cada quilo de gordura para os homens, 2 quilos de músculos para cada quilo de gordura para as mulheres, essa composição adequada mantém o seu funcionamento adequado para que isso aqui não suba de novo. Você até exagera no final de semana, mas depois, com os afazeres, com os exercícios de forças, com os exercícios de musculação, você faz com que essa taxa metabólica basal se mantenha alto, dificultando assim que você volte a acumular. Além disso, os exercícios de força, eles não gastam a energia somente no momento que estão sendo executados. O aeróbico gasta mais energia. Eu sei que as pessoas defendem que o aeróbico gastando mais energia vai te emagrecer mais rápido, mas ele só gasta energia naquele momento que está sendo executado. Enquanto que os exercícios de musculação, de força resistida, quando são executados, apesar de gastarem um pouquinho menos de energia no momento da execução, para a reparação daqueles músculos, ele se mantém em gasto durante 24, 48 horas. Então, quando você faz um exercício de força, se esforça para fazer aquele exercício, acontece pequenos traumas, pequenas lesões na sua musculatura que são benignas, mas que vão precisar ser reparadas. Você vai fazer uma alimentação adequada e a reparação de toda essa obra aqui vai te custar energia. E aí eu vou gastar essa energia para reparar essa. Lembrando que quando você está fazendo um processo de emagrecimento, o que vai acontecer é só o tecido adiposo que vai embora. Então, mais importante do que você preocupar com o peso de balança para o emagrecimento, é você se preocupar com a composição corpórea. Manter massa magra vai te dar muito mais saúde no futuro, além de manter você com um gasto calórico e energético sustentável para que você não volte a ganhar tecido adiposo. Você já ouviu falar de suplementação hipercalórica? Classificação de suplemento hipercalórico dá-se quando você tem por ml acima de 1,25 calorias. Então, cada ml do produto tem que oferecer acima de 1,25 calorias. Porém, quando você vai nessas lojas de suplementação para esportes, academia, né, e busca ali um suplemento para ganho de massa muscular, muitas vezes é indicado um suplemento hipercalórico para você. Será que isso está certo? Como a gente já falou, a caloria ela é um número que quantifica a energia, mas a energia sem a sua base nutricional adequada, ela não vai ter o seu objetivo atingido. Então, ou seja, quando você consome um hipercalórico sem ter treino adequado, sem ter proteína adequada, sem ter descanso adequado, sem ter uma alimentação adequada além da suplementação, essa suplementação muito provavelmente está sendo utilizada de duas formas erradas. A primeira, gastando um dinheiro que você poderia estar investindo em alimentos ricos nutricionalmente falando, que aí sim vão contribuir para o seu desenvolvimento de massa muscular. E a outra é que excesso de caloria vazia tem uma finalidade só e uma direção, um objetivo só, que é aumento de gordura corporal. A chave está no que você come e não no quanto você come. O resto, o seu corpo, que é muito eficiente no que ele faz, ele é muito inteligente, vai fazer por você. Imagina o futuro como se você pudesse ali, como um robô, você pudesse computar exatamente as calorias que você ingeriu e às vezes a sua alimentação seria até ali uma cápsula ou seria um shake, né? Pensa lá aqueles filmes, aqueles desenhos animados que retratam o futuro. E aí você teria um número do que foi ingerido
e você faria uma determinada atividade física para neutralizar. Imagina só que mágico que seria, mas não é assim. Nesse vídeo aqui você já nos acompanhou e viu que é muito mais complexo do que isso esse nosso metabolismo. Esse nosso organismo é incrível, nós não somos robôs. Embora a convenção das calorias, os estudos de Atwater e tudo isso que foi propagado desde o século XIX tenha sido sim, tenha a sua utilidade tanto no entendimento da natureza como um todo, quanto também no universo nutricional, quando se trata de saúde, estilo de vida, emagrecimento e ter uma vida plena, reduzir o entendimento disso a calorias, a gente está cometendo um grande erro. Olá, meu nome é Paulo Carol, hoje tenho 41 anos. Pela primeira vez na minha vida, eu hoje vivo no meu peso ideal. E mais, eu consigo manter o meu peso ideal. Ao longo de toda a minha vida, eu sempre estive acima do peso, do que eu deveria pesar, do que se estabelece como o ideal. E na minha cabeça, sempre emagrecer ou engordar era uma questão matemática. E eu entendi que caloria era tudo igual. Todos os alimentos, eu me preocupava basicamente em fazer uma conta de quantas calorias eu precisava comer, quantas calorias eu precisava gastar, e assim eu ia vivendo. Só que tinha um detalhe. Sempre era muito desafiador conseguir emagrecer. Então, eu sempre tive essa briga com a balança. Então, hora eu estava bem acima do peso, hora eu estava um pouco acima do peso. Então, eu sempre ficava nesse efeito sanfona. E quando eu emagrecia, e eu comia muito menos, eu diminuía drasticamente o meu consumo de calorias e aumentava, né, o gasto com atividade física, com musculação, com tudo, eu conseguia emagrecer. Só que chegava um determinado ponto que eu estagnava. E eu não conseguia passar dali, eu não conseguia passar naquele ponto. E assim eu seguia, e como eu não conseguia sustentar aquele estilo de vida comendo tão pouco por muito tempo, eu voltava a me alimentar comendo mais, e o que é que acontecia com o meu peso? Ele subia. E assim eu achei que era o normal, entendia que a vida era isso e que emagrecer basicamente se limitava a uma questão de força de vontade ou não. E quando eu decidi buscar novos conhecimentos, porque alguma coisa não fazia sentido nessa equação, não deveria ser tão difícil emagrecer e muito menos manter o peso, eu comecei a voltar e a pensar como era a nossa origem, como é que o ser humano surgiu na Terra, o que é que ele fazia, como ele se alimentava. E eu vi que o estilo de vida que as pessoas muitas vezes defendem, de comer sempre, a questão da caloria, alguns alimentos que não existiam há muitos anos e passaram a fazer parte da alimentação do ser humano, estavam interferindo muito nessa questão da obesidade, principalmente nos últimos 30, 40 anos para cá, porque a população começou a engordar muito. E outra coisa também me chamou a atenção, que foi uma frase que dizia assim: na natureza não existe obesidade. Você não vê um animal obeso, a não ser aqueles animais que convivem com quem? Com seres humanos. O único animal da natureza que precisa brigar contra o próprio peso. Nenhum outro animal, ele conta calorias para saber o quanto ele deve comer ao longo do dia. Ele simplesmente come e deixa o corpo dele funcionar da forma perfeita. Nós fomos construídos de uma forma perfeita. Então, com isso, eu busquei informação, busquei entender melhor como o nosso corpo funcionava e o que precisava ser feito para realmente emagrecer com saúde e manter aquele peso de forma saudável. E foi aí que eu conheci o canal Super Nutridos, conheci o Código RC com o John, e eles começaram a trazer informações que foram fazendo sentido para mim. E eu escutando aquilo e fazendo sentido para mim, eu tomei a decisão de praticar. Quando eu comecei isso, em setembro de 2021, eu pesava 108 quilos. E eu já cheguei a pesar ainda mais, eu já cheguei a pesar quase 130 quilos. Comecei a observar os alimentos mais inflamatórios, eu comecei a introduzir uma alimentação de verdade no meu dia a dia, e eu percebi que eu comecei a emagrecer, sem sacrifício, sem passar fome, comendo sem contar calorias. Eu não tinha mais a necessidade de saber qual era o meu déficit calórico, eu simplesmente comia. E eu deixava o meu corpo conduzir o processo da saciedade ou da fome. O meu corpo, ele passou a regular, os meus hormônios passaram a regular a hora de comer, a hora de parar de comer. E mesmo comendo, mas comendo bem, comendo sem nenhuma
porcaria, como se fala, nenhuma besteira, nenhum industrializado, eu comecei a emagrecer. Hoje, quase 8, 9 meses depois, eu peso exatamente 80 quilos. Pela primeira vez eu cheguei no meu peso ideal. Um percentual de gordura baixo, com todas as minhas taxas ideais e revertendo uma esteatose hepática, que ao longo da vida eu escutava que para eu não ter gordura no fígado, eu precisava comer muitos cereais e tomar cuidado com as gorduras animais. E dessa vez eu decidi fazer o oposto. Tirei os cereais da minha alimentação, passei a consumir uma alimentação natural e pela primeira vez em mais de 20 anos a minha esteatose hepática ela foi simplesmente zerada e meu fígado está completamente novo. E a minha saúde nunca esteve tão boa, eu nunca tive tanta energia, eu nunca tive tantos resultados na minha saúde, no meu peso, na minha clareza mental. E é um estilo de vida que eu e minha esposa adotamos e para nós foi algo muito, muito, muito tranquilo. Nós dois eliminamos mais de 60 quilos nesses 8 meses, a se juntar o que ela eliminou, o que eu eliminei, com uma alimentação saudável, seguindo muito o que nós aprendemos lá aqui do Supernutridos, o que nós aprendemos no Código RC, e aplicando isso na prática, nós vimos a nossa vida, a nossa saúde mudar completamente. E nunca foi tão fácil manter o peso, nunca foi tão fácil ter uma alimentação simples, uma alimentação em que a gente não complica. Aos 41 anos, eu tenho a saúde, o peso, o corpo que eu nunca tive na minha vida. Então, o que eu digo é, busque conhecimento. Nosso corpo ele é muito mais complexo do que parece. As coisas não são tão simples como uma equação matemática. E hoje eu entendo a alimentação como liberdade. Eu não tenho mais aquela prisão de, poxa, o que eu vou comer? Uma alimentação restritiva? Não, minha alimentação não é restritiva. Não é a indústria do alimento que diz o que eu tenho ou o que não tenho que comer. A escolha é minha. Eu decido o que eu coloco no meu prato. E no momento que eu faço isso, eu me torno livre. E o alimento, ele passa a não mais ser o Senhor, mas algo para nutrir e tornar o meu corpo forte e saudável.